Boa noite, estamos aqui em mais um Rio Info Delas com 9 mulheres super animadas para bater um papo sobre tecnologia e inovação no jornalismo. Esse tema vai ser muito interessante porque o que eu vejo é que normalmente a gente pouco fala sobre isso, né? Eu particularmente acho que tudo já está na tecnologia, tudo já está automatizado, eu acho que tudo já passou. E vira e mexe a gente encontra um setor ou outro que está mais, vamos dizer assim, não está tão envolvido com esses temas, né? Então, vou fazer a primeira provocação com a Cris aí, que é jornalista, tem um programa, né? E, Cris, você acha que a falta de oportunidade desse setor, o acesso à tecnologia, ou ainda é aquela velha história de ter medo da tecnologia? O que você me fala aí? Eu acho que na verdade, é uma resistência muito grande de aprender coisas novas na nossa área. Então, assim, a gente sai na época, né? Eu sou formada em 83 pela UF, a gente, quando saía naquela época da faculdade, a gente saía para ir para a rua. Não tinha pós-graduação, não tinha mestrado. Se você queria ser repórter, você estava pronto para ir para a rua, né? Saía com um gravador, aqueles grandes, segurando, né, junto com um caderninho. Essa geração, que é, no caso, a minha geração, ela é muito resistente. A gente constantemente escuta: eu tenho que entrar nessa área de tecnologia, eu tenho que aprender. E essa expressão, para mim, me incomoda bastante, porque não é o fato de você querer aprender, ter vontade de aprender, e sim você ser obrigado a aprender. E aí, a partir do momento que você é obrigado a aprender, tudo é um problema, tudo é difícil, né? Eu lembro que, assim, depois de muito tempo trabalhando na área, só em 2007 é que eu tive vontade de fazer pós-graduação e Fala, Cláudia. Você ia falar? O que eu ia perguntar é o seguinte, na verdade era um comentário, né, que é uma coisa que eu tenho falado ultimamente muito. Já estava até falando com a Inês também sobre isso, né? O que é interessante é que, não sei porque foi criado um mito em termos de tecnologia, e que eu acho que é meio similar também com a matemática, com criança, né? Tem muita criança que tem medo da matemática. E a tecnologia, eu acho que também foi criado esse mito. O que acaba acontecendo é que as pessoas têm resistência de se envolver em tecnologia. E o que eu comento muito a gente só nasce respirando, o resto tudo a gente aprende. Tecnologia é mais uma coisa que a gente vai aprender, né? E eu tenho formação de tecnologia, sou da área, vivo isso. Todo dia, para mim, tem uma novidade. O que realmente eu acho que faz a diferença é eu ser, vamos botar assim, destemida, né? Então não ter medo de correr atrás disso, e a curiosidade. Então, quanto mais a gente é curioso, isso eu digo que, entre aspas, para mim é até um problema, porque é muito curioso e começa a focar em várias coisas e, entre aspas, entender de um monte de coisa, né? E aí o que você está trazendo é que o mundo jornalístico talvez não seja destemido. Não, eles têm, eu acho que no caso deles é muito medo, porque eles têm curiosidade para apurar, né? Eles não percebem que tudo está disponível, você só tem que fazer a pergunta certa para encontrar a resposta certa, né? Tudo você pode encontrar online, e você vai poder saber se aquilo é certo, se é errado e etc. Mas existe um medo muito grande, e que eles foram segurando esse medo até o último minuto, né? Então, o que é interessante para mim é que é o seguinte: quando eu entrei na área de esporte, né, porque eu comecei a entrar na área esportiva mais ou menos em 2004, quando eu criei um blog de prestação de serviço para o torcedor. Eu queria explicar ao torcedor como é que ele chegava no estádio. Na verdade, no fundo, eu queria fazer meus filhos chegarem com tranquilidade ao estádio. Então, se eu ajudasse meus filhos, eu ajudava todo mundo, né? Então, eu comecei a contar o que eu via da janela do meu apartamento,
quando tinha brigas e confusões na chegada dos torcedores ao estádio. Então, eu passei 1 ano e pouco transmitindo o que eu via da janela de casa, né? Que eu moro do lado do Maracanã. E como jornalista, eu não consegui ficar tanto tempo assim só na janela. Eu comecei a perceber que eu poderia ajudar em outras coisas. E aí que eu coloco que a tecnologia acabou me salvando numa área extremamente machista, que é a cobertura esportiva. A cobertura esportiva é muito machista, né? Eles já estão melhorando muito agora, né? Fala, Cláudia. Então, eu ia provocar aqui a Maria Torres, que comenta que tem um programa de inovação lá na FGV, né, Maria, que você está lançando. Eu sei, eu mesmo já fiz lá um treinamento de pitch lá para os alunos da Maria, eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, né? Você tem muita gente do setor de jornalismo que busca esse tipo de informação, inovação, empreendedorismo. O que você me conta de lá? Ô, Cláudia, deixa eu só encerrar para poder vocês continuarem, que é só essa questão de... Foi por causa da tecnologia que eu acabei criando espaço dentro da cobertura esportiva, porque eles também não entendem nada, pior do que as outras classes. Então, a tecnologia, que é uma área masculina, me abriu espaço na área de esporte, que também é masculina. Era só que eu queria fechar esse ciclo para vocês entenderem por que eu acabei me apaixonando ainda mais pelas questões, ferramentas, etc., e tecnologia, mesmo trabalhando numa área esportiva. Tá? Imagina. Maria? Então, esse curso de inovação de curta duração que eu coordeno, fora do Rio de Janeiro, a gente tem alguns jornalistas, né? Um jornalista só que participou, pelo menos, do meu conhecimento. Aqui no Rio, nós tivemos um MBA de inovação, tem uns 2, 3 anos, 2017, se eu não me engano. E tinha também um jornalista dentro desse curso fazendo o MBA. Então, o jornalista, ele quando vem, ele vem para uma parte, talvez, de negócio mais, né? Por que a parte de negócio? Porque ali ele consegue conhecer como funciona o business e até por uma questão de atuação. Né? Então, é a minha percepção que eu visualizo. Não vejo muitos jornalistas nos cursos de inovação, nos cursos de empreendedorismo. Aí eu vou provocar agora a Sil. E aí, Sil, você aí? O que você me conta aí da sua fábrica de cursos? Como é que são os jornalistas aí na fábrica de cursos? Então, achei interessante, né, quando a Cris falou dessa visão muito restrita, né, de homens e mulheres em determinados setores, né? E você começar uma carreira que não te oferece exatamente uma formação que você imagina que seja ideal para o desenvolvimento é complicado. Eu lembro que quando eu comecei a querer ser TI, eu tenho 50 anos, só para vocês terem uma referência de tempo. Bem antes da época do vestibular, que eu fiz com 17, eu comecei a querer buscar coisas no mundo. E aí tinha um amigo do meu pai que trabalhava numa instituição de bancária, financeira, na parte de TI. Eu fui lá visitar o CPD, que era a coisa que materializava a ideia de TI na época. E ele falou, olha, mas não tem formação não, você vai fazer curso técnico, fazer curso de programação. Não existia ainda. E se a gente parar para pensar, é muito recente ainda, frente a outras formações, né? O jornalista, para a gente aqui na fábrica, é um cara, assim, eu acho que o jornalista ele é fundamental, ele é o cara que comunica. E em qualquer área, em qualquer atividade, você precisa ter esse personagem, né? Cada vez mais a gente percebe como a comunicação mal feita, a gente tem hoje, toda semana é uma novidade nesse nosso país, às vezes todos os dias, né? Mas essa semana a gente tem um fato muito recente que parece ter sido uma falha de comunicação. Ou seja, você não articular muito bem as palavras pode trazer prejuízos muito grandes, graves, financeiros, institucionais e de imagem, né? E aí, ao mesmo tempo, na contrapartida, a gente vê, às vezes, pessoas super jovens que têm o dom da palavra e que viraram, né, blogueiros, expoentes, referências de temáticas que, às vezes, as pessoas nem, de fato, dominam, mas elas dominam essa habilidade de comunicação, né? E aí eu fico muito orgulhosa da Cris trabalhar com comunicação no esporte, né? Quando vocês falaram do tema, eu falei, nossa, eu preciso ver que eu tenho muito para querer entender, né, sobre essa temática. Quero ouvir muito mais sobre isso.
Aí eu vou fazer alguns comentários. Eu sou mais velha que você, Sil, mas já existia, eu acho que desde 72, eu não fui dessa turma não, mas justamente o P15, que era o projeto que foi criado até pelo Benito, né? E que era para a formação de pessoas na área de tecnologia, que o Brasil identificou que a gente tinha pouca mão de obra, né? E eu entrei também lá, só que eu entrei também fazendo vestibular, mas eu acho que eu fui mais alucinada que você, porque eu não fui num CPD. Eu olhei uma fita magnética e falei, gente, que lindo, que maravilha! E resolvi me apaixonar. E aí eu brinco também que, em seguida, na primeira aula de programação, que, se eu não me engano, foi a Assembler, eu olhei e brinco que amor é o primeiro comando, entendeu? Porque cheguei lá, me apaixonei, eu sempre quis ser arquiteta, e depois que eu descobri a área de tecnologia, eu não me arrependo de ser arquiteta, e sou felicíssima. Para mim, assim, realmente o meu ar, a tecnologia, né? Mas é engraçada a experiência, né? Eu preciso complementar. Primeiro, que eu também queria ser arquiteta. A vida inteira eu quis ser arquiteta. E a minha mãe falou assim: não, você vai ser pobre, não tem trabalho. E aí a gente vê que não é nada disso, né? Hoje tem arquitetos aí, né, expoentes esse mercado. E aí ela falou: não, você tem que fazer alguma coisa da dinheiro, tecnologia. E aí quando eu comecei a entender, eu falei: nossa, e aconteceu comigo a mesma coisa. Na minha primeira aula de algoritmo, eu fiquei assim, falei: nossa, eu preciso disso aí. Eu gosto do processo, como eu costumo falar, né? E eu me encantei também. E logo em seguida, Assembler e essa loucura de TI. Mas na época, o P15 ainda não era regulamentado, Claudinha. Ele não era considerado formação, né? Ele era um curso de técnico. E aí, pelo menos na minha época, foi a informação que eu tive. Depois, quando eu entrei para P15, já era. Mas demorou um pouquinho, porque não existia uma regulamentação, eu acho. Posso estar falando... Eu fiz vestibular, né? Eu fiz vestibular, mas eu acho que era regulamentado, não era, não? Era considerado uma formação como uma universidade, era um curso técnico, demorou um pouquinho. Eles antes de conseguirem regulamentar nesse sentido, mas era só uma característica, não sei se era de carga horária, um detalhe. Estou falando assim, baseado na minha memória, tá lá atrás, gente. Então, me perdoe se eu estiver não sendo precisa aqui. Mas adorei essa história da arquitetura, Claudinha, estamos juntos. Não, amor ao primeiro comando, vocês já viram que pega, né? E aí eu vou provocar agora a dona Inês, que vive aí tanto com a mulherada, que vive aí tanto... A Tatiana tinha levantado a mão. Daqui que ela estava aqui do lado. Ela já está aqui do lado. Tá, então tá. Vai lá para a Tatiana, depois você provoca. Pode ser. Pegando aí um gancho do que a Cristina falou e da Sílvia, das pessoas no jornalismo, né, não se adaptarem à tecnologia e do poder da comunicação. Eu, como leiga no jornalismo, né, eu sou telespectadora, assim, olha só a visão, né? Usar essa palavra. No jornalismo, eu sou uma ouvinte ou uma leitora. E hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, com isso tudo, a minha visão é que o jornalismo mudou. E aí, as pessoas criam seus próprios canais, criam seus próprios programas, e está passando a deixar de ter uma força maior, né, de uma instituição em si, e as pessoas estão se tornando mais referência do que as próprias instituições, assim como pessoas, né? E isso também leva, e aí da geração de ter, você quando se expõe mais em seu nome, você é mais criticado, né? Também. E isso que também, de repente, as pessoas têm um receio na adaptação. Acho que essa é uma profissão que está mudando, que vai mudar bastante, que já está mudando e que vai mudar bastante o perfil até dos profissionais, assim, daqui para frente, com o uso dessa tecnologia, porque cada vez mais eu estou vendo assim, as personalidades jornalísticas, né, usando tecnologia e em seu nome. Aí não sei se a Cristina... A reação que a gente tenta, que quem gosta tenta falar para eles, é que é o seguinte: o pessoal fala muito assim,
eu sinto muita saudade daquele tempo que a gente lia só jornal, a gente ia comprava o jornal, eu chegava de manhã. Aí eu falei assim, vem cá, quando você acorda, você faz o quê às vezes? Você pega o seu telefone e vai ver as notícias que são no seu telefone. Você só está mudando a ferramenta de onde você está lendo. Você também vai ter as mesmas informações. E aquelas notícias chegaram ali porque alguém escreveu. Então, a gente tem até uma foto que ultimamente anda circulando bastante, que o pessoal colocou uma fila de pessoas, uma foto bem antiga, tá em preto e branco, inclusive, aquela fila de homens numa rua, todo mundo parado lendo um jornal. E embaixo, a mesma cena, só que todo mundo com o celular na mão. Exatamente. E essa questão desse medo e da referência é que talvez que intimide um pouco as grandes corporações. Porque, por exemplo, para mim tem uma situação que eu uso como exemplo sempre, porque geralmente eu estou na rua, apesar de gostar de tecnologia, para mim eu acho que muitas matérias são feitas na rua. O repórter tem que estar na rua para confirmar aquilo que ele está falando. E eu estava na frente de uma das bilheterias do Maracanã, acompanhando a venda de ingressos, e alguém me mandou pelo Twitter assim, Cris, o Globo Esporte deu que acabaram os ingressos. Acabaram mesmo? Eu falei, cara, o Globo Esporte deu, e o cara quer saber de mim. Né? Então eu falei para ele, olha, só um minutinho. Aí fui na bilheteria, o cara confirmou que tinha ingresso. Eu voltei, eu falei assim, olha, tem ingresso sim, tá? Te deram a informação, talvez um pouquinho atrasada, pode vir para o jogo. Aí você comentou uma coisa interessante, né? Quando eu comentei que eu não vejo setores muito longe de tecnologia. E uma coisa que sempre me traz a imagem é que o jornalismo ele tem que estar muito integrado à tecnologia, porque justamente a tecnologia traz o real time. O jornalista precisa trazer a notícia na hora. Como é que ele vai fazer isso hoje em dia sem tecnologia? Como é que ele vai estar realmente com essa velocidade toda que o leitor precisa, se ele não está utilizando tecnologia, né? E o desafio hoje são as fake news, né, Cris? Como é que administra isso, né? Tipo assim, você tem que ser ágil, mas você tem que botar o pé no freio para confirmar se aquela notícia é verídica ou não, né? E o Twitter é essa ferramenta da loucura, né? Ela é ótima e péssima ao mesmo tempo, depende do usuário, né? A questão do Twitter, para mim, é uma ferramenta fantástica, porque, por exemplo, nesse último jogo, né, eu optei, assim, eu não sou a favor da volta do campeonato, mas como eu sou mídia independente, eu posso decidir o que eu quero ou não quero fazer. E isso dá um nó na cabeça dos caras, porque os caras não conseguem entender esse tipo de coisa. Então eu falo, olha, se eu não sou a favor do retorno do campeonato, eu não vou cobrir os jogos. Porque se eu preciso ir para ajudar o público, e se não tem público, o que eu estou fazendo lá? Não tem motivo, né? Então eu tenho tentado analisar coisas diferentes. No último jogo, a gente teve uma transmissão pela Flu TV com imagens, a gente teve uma transmissão pela Flá TV apenas com transmissão sem imagem, né? Uma espécie de transmissão de rádio só com os caras aparecendo, porque não tinha direito de imagem, mas a gente também tinha a transmissão pelo rádio. Aí eu fiz uma rápida enquete no Twitter e perguntei como vocês estão assistindo, acompanhando o jogo. Aí botei pelo rádio, pela Flu TV, pela Flá TV ou por um aplicativo de rádio. E o rádio deu 4% só das pessoas assistindo, acompanhando, enquanto 79% acompanhava pela Flu TV com imagens. E eu descobri que o delay do gol era de 30 segundos em relação ao delay da transmissão. Eu falei, bom, então se só 4% das pessoas estão pelo rádio, fiquem ligados aqui comigo, porque vocês vão saber do gol antes da transmissão da televisão. E eu dei os 3 gols antes da televisão com 30 segundos. Então o pessoal via comigo e corria para a televisão para ver o gol. Muito bom, muito bom. Eu vou deixar a Simone falar e eu estou devendo Inês também. Não, desculpa, Inês, Renata e Simone. Sensacional, Cristina. A sua fala me remeteu ao início dos anos 90, especificamente em 1992. A imagem veio aqui para mim agora.
eu fazia comunicação na Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, e eu estava no carro escutando a transmissão do impeachment do Collor. Essa imagem veio para mim agora. E aí eu olho para lá e eu olho para agora e eu vejo assim que, de fato, as ferramentas mudaram, mas o conteúdo não muda. A questão da tecnologia ela é evolutiva, não tem como. E essa semana eu recebi um convite inusitado de uma pessoa que viu a minha voz em algum lugar e queria me conhecer e me convidou para a gente começar a fazer um podcast. E aí você está vendo um outro nível, né? A tecnologia ela vem para trazer, impulsionar a comunicação para novos caminhos. E aí a gente está falando não só, por exemplo, de podcast, Cris e equipe, né? A gente está falando de transmídia, de tantos outros processos como ferramentas em relação a isso. Então, por exemplo, vamos lá, né? Um exemplo, eu não tenho televisão na minha casa, não tenho. E aí mamãe me liga e fala, você viu não sei o que na televisão? Eu falei, mãe, eu não estou assistindo, porque eu não vejo o canal aberto, né? Ela, como é que você consegue viver sem televisão? Eu falei, mamãe, eu assisto o canal tal, o jornal eu vejo, jornais na internet, programa de humor na internet. Então eu olho para aquela pessoa, aquela garota lá dos anos 90 e olho para agora e vejo assim, caramba, que incrível a multiplicidade que a gente tem aqui hoje e como que a comunicação precisa ser processada e trabalhada em velocidade e em qualidade. Obrigada, Simone. Agora a Renatinha e Inês. Sem voz, Renata. É que eu entendi que a Inês estava antes. A Inês, na verdade, está provocando. Ela não está querendo falar ainda não, mas eu estou provocando. Não, beleza. Porque eu, ouvindo a Cris, eu achei muito legal, porque eu levantei a mão antes da Cris falar. Justamente eu queria a reflexão sobre essa questão, né, de concessão de campeonatos e a Flu TV divulgou que teve a maior audiência com 3 milhões de espectadores por um canal de YouTube para transmissão de um jogo e ao mesmo tempo existe aí uma briga política muito maior do que tudo isso, né, e a concessão dos direitos da TV Globo e tudo mais. O ponto para mim é da reflexão mesmo desse movimento virtual, né? A gente, os esportes e acesso à informação, a gente não pode comparar ainda com uma TV aberta e com a infraestrutura jornalística que existe dentro da TV Globo. Por exemplo, né, que tinha a concessão do campeonato estadual e, por exemplo, times como o Bangu não têm condições de ter Bangu TV, né? E aí você fere questões aí de muitas questões legais, de como é que está essa concessão da associação. E aí é que a gente entra e tem refletido sobre o papel do jornalista, né? Porque nas mídias, hoje, por exemplo, nós não somos jornalistas e estamos aqui talvez entretendo a nossa audiência, o que antes era impensado, porque ninguém tinha voz, exceto que passasse por uma linha editorial e pela entrevista de alguém com a formação na área de comunicação, né? E a internet deu voz a todo mundo. E aí, às vezes, você tem a loucura, seja loucura, coisas muito boas, sendo divulgadas sem exatamente uma linha editorial. E é isso, assim, ter essa reflexão. Um outro ponto também que eu achei muito legal, eu faço há 3 anos um movimento de esporte com solidariedade no posto 6 da Praia de Copacabana, e no sábado a gente estava lá para recolher as latas junto às assessorias, e o programa Fala Brasil da Record estava ao vivo, deu uma palhinha para a gente, e aí a repórter gravou um stories que possibilitou eu poder divulgar para todos os parceiros o que está acontecendo, né? Então, assim, eu estou dando um exemplo que eu vivi na prática, o que tem tido um alcance muito legal, né? Porque as pessoas ainda, apesar desse movimento, quando você tem a chancela de uma TV, parece que a coisa ficou maior, sabe? Eu queria, assim, a reflexão dela que viveu esse momento pré-internet e pós-internet, como é que ela enxerga a manutenção, porque eu tenho 35, para a galera que tem 15, 20,
que já nasceu mais sem as referências de TV, né, de um esporte espetacular, por exemplo, que era a TV Globo dominava o Brasil, né? A gente parava no domingo para assistir o esporte. E eu fico com a impressão que o que define hoje a audiência é a qualidade, né? A gente questiona muito. Eu fico com essa. Eu queria ouvi-la sobre isso, assim. Fico curiosa essa questão de internet e até mesmo os apresentadores das TVs abertas, quando são desligados, eles seguem com projetos particulares na internet e tem tido muito êxito. Queria saber como é que é a visão dela sobre isso e como é que ela entende, por exemplo, aplicativos como o Pitaco, que está batendo recordes aí de downloads orgânicos. Como é que ela vê a interferência da tecnologia nesse mundo dos esportes? Bom, para dar uma situada em respeito sobre streaming, por exemplo, quando a gente fala, da mesma forma que a gente fala que o alcance da TV não dá para comparar os níveis, que inclusive eu conversei com um cara que é especialista em monitorar isso, eu botei no canal do YouTube, que eu estou usando esse formato também de entrevista para colocar lá. A TV, no dia da Flu TV, ela bateu o recorde de audiência, porque o bate-boca real foi para o chat do YouTube. Então, você tinha tricolores e rubro-negros brigando o tempo inteiro na timeline, né? Então, e eu monitorava os dois. Então, quando você tinha o pré-jogo, a Flá TV tinha um alcance maior, porque a Flá TV estava... Até a Flu TV também botou... Eles colocaram um drone para acompanhar a chegada do ônibus. E aí você vai contribuindo com grana. De repente, quando começaram as imagens, a galera migrou para lá. Então, o pessoal pegava e falava assim, vocês não vão ganhar nada, vocês são isso, vocês são aquilo. E era uma invasão de rubro-negro na Flu TV. E aí o pessoal falava assim, a gente veio aqui para invadir mesmo. Assim, era uma arquibancada digital. E eu falei assim, que vale que aqui é só digital, porque aí o pau não come, na verdade, né? Vocês só ficam aqui na briga do bate-boca. E eu levantei essa questão com esse cara que eu entrevistei, que é o seguinte, em 2013, o presidente do Flamengo, o Bandeira, ele aceitou a proposta de um cara que sugeriu a criação do grupo dos influenciadores digitais no Flamengo. Não existia isso nos clubes de futebol daqui do Rio, pelo menos do Rio não existia. Então, em 2013, ele convocou o primeiro café da manhã com o presidente, foi na Gávea, na sede, na sala dele, em que era um grupo de assim, blogueiros, jornalistas muito mais independentes do que a imprensa oficial, né? Eu é que transito nos dois mundos, que eu sou independente como influenciadora e sou jornalista das antigas. Então, os caras não sabem como eles lidam comigo, né? Eles não sabem se eles reclamam ou se eles perguntam como faz, né? E desde essa época, o Flamengo falava na Flá TV, desde essa época. Isso não é uma coisa de agora, né? Quando eles chamaram o Tabet, né, do Porta dos Fundos, para ser vice-presidente de comunicação do Flamengo, foi porque eles queriam criar essa alternativa para o Flamengo de uma Flá TV. Ou seja, se o pessoal disser agora que isso é uma coisa que surgiu agora, não é agora. Tem 7 anos que eles já conversam internamente sobre isso, né? E essas conversas, elas causavam pânico na imprensa. Pânico. Porque o pessoal não aceitava. Eu falei assim, gente, não é questão de aceitar ou não aceitar. Quem vai decidir isso é quem está assistindo. Se o cara não se sentir bem assistindo a transmissão com os comentários de algum locutor que ele odeia, ele vai desligar e vai para outro canal. As pessoas, sabe o que nós estávamos fazendo nesse domingo agora? Elas estavam com a imagem da Flu TV, com o áudio da Flá TV, com 2 computadores, um com telefone e outro com computador, porque eles não queriam ouvir as críticas dos jogadores do Flamengo, mas, ao mesmo tempo, eles queriam as imagens, né? Então, assim, não é uma coisa que... A sensação que eu tenho é que a televisão e os jornalistas mais tradicionais falavam assim, vamos ficar quietinho, né? A gente fica bem quietinho aqui, esperar passar, né? Isso aí vai passar. Daqui a pouco, quando passar, aí a gente assume tudo de novo. Eles vão cansar. E eu falava assim, gente,
Eles não vão cansar. Isso mudou. Quando é que vocês vão entender que isso mudou? Quando eu chegava, gente, com o meu S71, o meu Nokiazinho, para poder transmitir as coletivas, vocês precisavam de ver como é que os colegas me olhavam. É tipo assim, coitada, né? Não tem onde trabalhar, só não tem uma câmera. Então, eu fazia questão de botar a minha câmera pequenininha, que eu tinha uma pocket, num tripé, do lado das câmeras enormes da televisão. E quem chegava e perguntava alguma coisa, eu falava assim, gente, eu já guiei aqui primeiro. Então, se você precisar, você coloca a sua câmera do lado. Não, mas você está transmitindo. Eu falei, eu estou transmitindo igual a você. Então, assim, você, desculpa, mas você tinha que ter chegado mais cedo. Então, isso era um tormento para eles, né? E, assim, eles enquadravam as coisas para falar com backdrop bonitinho, assim, na telinha, que nem a gente está agora, o backdrop bonitinho, atrás, certinho. Aí eu filmava de longe com o backdrop todo colado de esparadrapo. Eu falei assim, gente, arruma o negócio direito. Vocês não vão me obrigar a filmar do jeito que vocês querem. Eu vou filmar do jeito que eu acho que as pessoas gostariam de ver. E aí as pessoas começaram a confiar mais em algumas informações que eu passava do que as informações oficiais das grandes emissoras. Né? Bem legal, Cris. Vai conseguir falar, Inês? Claro, estou aqui, estou deixando todo mundo, agora eu quero falar. Inês fala, depois Kátia fala. Que bom! Ô, Cris, você contando essa história do ofício do jornalista e da tecnologia associada ao ofício, é muito interessante, né? Essa discordância e do resultado, né, da entrega. Não quer dizer que você utilizasse o Nokiazinho, que sua entrega ia ser pior ou melhor. Era sua entrega, uma coisa personalizada, né? E você estava fazendo da melhor forma possível e acredito que tivesse uma qualidade para realizar essa entrega. E aí tem uma discussão, até que eu estava conversando sobre isso com a Cláudia, depois conversei com a Renata também, sobre a tecnologia dentro dos ofícios, né? Que papel ela representa. Porque quando a gente faz, né, tem uma carreira, ou você estuda, você faz uma faculdade, ou faz uma pós-graduação, em nenhum momento você para assim, olha, agora dentro do conteúdo programático, nós temos a tecnologia dentro desse curso. Não existe, né? Então, a gente tem vai ter sempre uma distância, né, da tecnologia, seja ela sob a forma de equipamentos ou outra forma qualquer. A terminologia, né, tecnologia, já está um pouco fora da gente, já está distante, independente do tempo que você exerce o seu ofício, né? Ou você gosta, ou você é adepto, ou seu filho traz, e você tem sempre alguém, né, que traz para você. Eu queria te perguntar, até que ponto os jornalistas que estão nascendo hoje, brotando das escolas, eles vão comprometer, essas entregas vão estar mais ou menos comprometidas pelo fato deles estarem mais próximos ou mais distantes da tecnologia? Olha, foi interessante você colocar isso, porque é o seguinte, a Veiga de Almeida, ela tem uma agência UVA, que coloca os alunos para fazer aquelas experiências que todo mundo da faculdade de jornalismo tinha, aquele jornalzinho, né? Só que no caso deles é uma agência que eles montaram dentro da universidade. E eles me chamaram para dar mentoria lá. Porque, aliás, mentoria, tá vendo? Nem eu sabia que eu fazia isso, né? Tá vendo? Vem para cá. Pois é, e aí eu fui para lá para trocar com eles, porque não tem cadeira quase de tecnologia nas faculdades. Então, às vezes que eu fui conversar com as turmas, né, eu chegava assim, e primeiro, né, eles dão aquela primeira olhada, porque afinal eu sou da velha guarda, né? Então, né, o que essa tia vai falar aí pra gente? Né? Então, quando começa, geralmente, para eu ganhar a galera, eu falo assim, gente, olha só, geralmente os professores mandam vocês desligarem o celular, botarem no mudo para prestar atenção na aula, né? Gente, lamento muito, podem ligar os celulares, vamos entrar todo mundo ao vivo ao mesmo tempo. Quem tem Instagram, quem tem Twitter e não sei o quê. Não, eu tenho isso. Entra, você não sabe como é que é? Me dá aqui o celular. É assim, assim, assim. Aí eles ficam olhando para a minha cara e dizem, pô, como é que essa tia sabe esse negócio?
que eu não sei, né? E aí eu começo a botar, falei, vamos embora, gente. E eles gostam, porque no caso do Twitter, eu tenho mais ou menos 30 mil seguidores, né? Estou com 31 mil seguidores no Twitter, que 80% é homem. Então, quando eles olham o número, que a primeira coisa que eles fazem é isso. Eles falam assim, eu falei, vocês sabem qual é meu arroba? Aí, qual é o teu arroba? Eu sou arroba fim de jogo. E é engraçado que eu falei isso da outra vez, eu sou assim, fim de jogo é uma palavra masculina. Mas no Twitter não é assim. Eu sou a @fim de jogo. Porque eles sabem que é uma mulher que está pilotando ali o Twitter. Então eu falo assim, entra aí para vocês me seguirem. Aí eles entram. Aí eu só fico prestando atenção assim nos cantinhos, né? Caraca, ela tem 30 mil seguidores. Não sei o quê. Nessa área de esporte, né? Só quem tem muito seguidor são algumas camadas, alguns grupinhos, né? Não uma mídia independente que não está ligada a nenhum veículo grande, que não tem respaldo de ninguém. E detalhe também, né? Eu não ganho dinheiro nenhum diretamente com isso. Eu faço porque eu quero, porque eu gosto, porque eu adoro fazer, né? Então, isso me dá uma liberdade que para o pessoal da comunicação, essas emissoras grandes, dar um nó na cabeça dos caras, né? Porque quando eu saio, às vezes, da tribuna de imprensa, porque eu sou imprensa oficial, credenciada, com tudo que tem direito. Então, às vezes, eu saio da tribuna de imprensa, passo na porta da coletiva, aí os colegas perguntam assim, Cris, vai acompanhar a coletiva? Eu falo, não, isso aí hoje está muito chato, estou muito cansada, eu faço amanhã. Aí ficou dentro, por quê? Porque eu acho que não tem nada para falar, tudo que a gente vai falar hoje a gente sabe. Se tiver alguma novidade, eu vejo com vocês, tá? Legal, Tendência jornalística. Muito legal. Agora, olha só, que não falta mentor aqui para te dizer como você pode monetizar isso, viu? Se você quiser, a galera aqui. Eu vou pedir para. Vou adorar. Tá cheio de gente aqui, cheio de ideia para te mentorar aí como monetiza. Vou pedir... Só uma pessoa na minha história toda, desde que o Fim de Jogo surgiu em 2004. Lá atrás, hoje em dia já mudaram, mas lá atrás foi meu coordenador da minha pós, foi a primeira pessoa que disse assim, Cris, um dia você ainda vai viver do Fim de Jogo. Eu acho que eu já vivo, sabe? E até que eu gosto dessa liberdade, eu gosto muito dessa liberdade. Bom, eu vou pedir para a Kátia dar uma palavrinha e em seguida a gente vai ter que encerrar. Então, Kátia... rápida. Não, é uma curiosidade que desde que a Cris, a gente veio conversando, né? E eu sou seguidora da Cris, né? Eu sou uma das, né? Das suas estatísticas aí, que é 80% homens, mas eu sou uma das suas seguidoras no Twitter. Eu gosto de futebol, eu sempre gostei. Na realidade, eu sou neta de um ex-funcionário do Fluminense e eu sempre gostei de futebol, eu sempre acompanhei. Claro, não sou assim aficionada, mas eu gosto muito de futebol, entendo, etc, etc. E o que eu queria saber de você, uma das coisas que me chama muita atenção, e nesse papo da gente aqui hoje, é como é que você vê, porque você falou aí, isso me despertou, você falando assim, eu chegava lá com a minha câmerazinha e o pessoal ficava, coitada, né? Como é que você vê o papel das mulheres nisso? Que, por exemplo, comentarista esportivo masculino é o tradicional, e hoje em dia a gente está vendo que a mulherada está, inclusive, entrando nessa seara. Você é um exemplo. Muito bem, né? E muito bem, né? Eu sou sua seguidora, eu acompanho o Fim de Jogo, eu sei, né, como é que é o negócio. Então, assim, você já vê mais mulheres fazendo esse tipo de trabalho e que eu acho que lidam bem com a tecnologia, que eu acho que é um dos problemas também do pessoal. A gente não tem tanto medo de errar, né? Até baseado no artigo que você escreveu para a nossa coluna no Rio Info, permissão para errar. A gente não tem... Claro, a gente tem medo de fazer algumas coisas erradas, mas a gente não tem medo de errar. Vai dar errado, a gente começa de novo, a gente faz de novo. Como é que você vê isso, né? Por exemplo, nessa questão da mulherada na área esportiva e futebol, por exemplo, que é tradicionalmente masculino? A gente tem melhorado bastante nesse espaço, a gente cada vez fala menos, a gente está procurando fazer menos um pouco do que eles chamam de mimimi, né? A mulher é assim, não sei o que, não. A gente está, um pouco se lixando um pouquinho sobre isso. O número de mulheres tem aumentado nessa área. A galera das antigas tem algumas que são muito resistentes e não querem aprender absolutamente nada, querem ficar fazendo exatamente o que elas fizeram. Mas a turma mais jovem, ela se une bastante e pede ajuda, né? Eu acho muito engraçado que são, às vezes, algumas ajudas
pequenininhas, sabe? Eu chego e falo assim, fulana, vamos aqui fazer uma fotinho aqui para eu postar no Twitter? Ai, Cris, vamos. Aí eu pego o telefone, boto o telefone longe e faço assim com a mãozinha para fazer a foto. Ah, Cris, como é que você fez isso? Eu falei, pô, é só botar a mãozinha, não sei o quê, sabe? Algumas coisas pequenas. E uma que tem levado esse debate muito, assim, me ajudado até, que eu fui uma pessoa que eu fiquei surpresa com isso, foi a Vanessa Rich. Há algum tempo atrás ela lançou num grupo, que eu não sei de onde, do WhatsApp, porque elas estavam querendo que alguém falasse no programa do Comenta Quem Sabe, da Fox, sobre redes sociais, futebol, e fosse mulher, e aí alguém falou assim, a Cris do Fim de Jogo faz isso, né? Ela me convidou para ir no programa, eu fui várias vezes no programa, até eu brinco que na primeira vez eu estava fingindo que eu sabia tudo, fazer aquilo, né? Olha para a câmera, tá, olha para aqui, olha para lá, olha para não sei o que mais. E o que eu perguntava para ela era assim, posso entrar ao vivo, Vanessa, com o meu celular para o pessoal saber o que está acontecendo? E ela tem, volta e meia, ela me pergunta às vezes coisas sobre tecnologia, ela começou a se envolver mais e ela abre um espaço muito grande para as mulheres, né? E toda vez que eu posso, eu trago as meninas junto para a gente conversar. Então eu faço foto, eu pergunto, eu compartilho esse tipo de informação no meu Twitter para poder esquentar as coisas, né? E é uma coisa muito interessante que cada vez a gente vem vendo menos. Eu até falo com elas que elas veem mais porque elas são muito jovens. Então a gente, quando fica com um pouco mais de idade, a gente fica ligeiramente invisível, né? Então a gente não tem tanto esse assédio dos rapazes e tal, eles respeitam um pouco mais a gente nesse sentido. E, assim, há muito tempo que eu não escuto nem e-mail. O que mulher está falando de futebol? Nada, nada. Né? Às vezes chegam... Meus filhos perguntam para mim, né? E fazem uma tabelinha. Ontem, por exemplo, a gente soube... eu vi que o Maracanã estava aceso, e aí meu filho falou assim, mãe, está acontecendo alguma coisa no Maracanã. Eu acho que a torcida do Flamengo está fazendo mosaico também. Eu falei, faz uma foto para mim. Ele fez uma foto, tentou dar um zoom para pegar um pedacinho do que estava rolando lá dentro. Aí eu fui para o Twitter, falei com o pessoal da Urubuzada, falei assim, gente, está acontecendo isso assim, assim. Vê se eu posso publicar, porque é para também não estragar a surpresa de vocês. Aí eles falaram assim, não, Cris, essa foto está ótima. Eu botei a foto e falei assim, gente, só para vocês darem uma espiadinha do meu camarote especial sobre o que está rolando dentro do Maracanã. E pronto. Aí... Muito legal, muito legal. A Silvia tem uma pergunta. Vou falar. Bom, acabou que com essa história do camarote eu fiquei com uma outra dúvida, que se der tempo, eu queria saber se você se inspirou por causa da varanda, do camarote, ou foi ao contrário, né? Você foi procurar um lugar que fosse próximo o suficiente para que você conseguisse estar aí coladinha. Mas a minha pergunta é a seguinte, Cris, pensando na mulherada que está aqui assistindo a gente, né? E que ainda, por mais que você hoje já não veja esse preconceito, as pessoas não te incomodem com isso, e que a gente consiga, por causa da idade, ter menos problemas, né, com o machismo, que isso é outro benefício, né, da idade, que bom, né, lado positivo. Qual a dica que você dá para a galera que quer entrar nessa seara super masculina do esporte, aproveitando, de repente, esse movimento digital que facilita e propicia tantas outras carreiras e formas de trabalho? É exatamente o que eu sempre falo com elas. Eu falo assim, meninas, entendam de tecnologia, mas muito, não é pouco não, porque foi isso que me fez não ter problema com eles quando eu comecei. Até trocar um Wi-Fi no computador eles não sabiam e me chamavam para fazer. Ou então me perguntavam como é que um colega meu que diz que eu sou madrinha dele no digital, né, que é meu colega de sala, que a gente se formou junto, ele pegava e me enchia o meu saco. Ele falava assim, o que seus seguidores estão falando, né? Eu falei, vai, meu filho, vai debochando para tu ver o que vai acontecer daqui para frente. Aí daqui a pouco ele chega, Cris, como é que é esse negócio de Periscope, hein? Eu falei, você quer saber o quê? Você quer saber como é que faz ao vivo? Vou te mostrar então como é que faz ao vivo. Vem cá que eu vou te ensinar, vem. Então o que eu falo para as meninas é, enfiem a cabeça em tudo que for ferramenta digital para vocês serem ótimas nisso. Porque se vocês forem ótimas nisso e ainda fazem uma boa cobertura,
vocês passam na frente de um bocado de gente que está tentando entrar no mercado e não entra. Por isso que, assim, eu gostei de entrar nessa história do Rio Info por causa disso. Eu ia nos eventos da Local Web, meu colega chegava para mim, Cris, o que você está fazendo em evento de web design? Eu falei, eu quero saber se você está me enganando. Quero saber se realmente o tempo que você vai demorar para fazer o negócio é que demora mesmo, né? Aí agora você não vai poder mais me enganar. E aí eu fico driblando, eu não conheço todas as ferramentas, então eu driblo o WordPress, eu tento fazer, não consegue fazer uma página, então vou fazer um post, aí eu puxo para frente, E eu gosto dessa liberdade, eu não gosto de ficar dependendo de ninguém para poder botar uma notícia no ar. Por isso que eu gosto tanto do Twitter, que eu não dependo de ninguém. Eu taco a notícia lá e ela entra num instante e eu preciso ter muita responsabilidade na hora que eu noticio. Quando alguém me pergunta um negócio que eu não sei, eu falo, não sei, eu vou apurar. E eu não posso colocar um negócio que eu acho. Eu descobri umas coisas que você tem que ter umas fontes no último jogo e que eu falei assim, gente, eu não posso falar, tá? Eu não posso falar, porque eu só vou falar para vocês na hora que eu tiver certeza. Aí eles começam a botar assim, we trust, como é que é aquela expressão? Na crise eu confio. Em geral, in God we trust, né? Eu confio em Deus, né? Então eles botam com Cris, hashtag Cris. E esperam eu falar para eles terem certeza que aquela informação que foi dada é realmente a final. Então, assim, o conselho para as meninas entrem de cabeça na tecnologia, porque ela vai fazer um diferencial para vocês e vocês saem na frente. Acho que a Simone quer falar. Rapidinho mesmo. Cris, você falou um negócio muito legal sobre a questão de jornalismo independente. E todas nós que estamos aqui, estamos vivendo por isso. Eu, em especial, por estar em liderança de startup, estou fazendo um bootcamp de UX Designer, né? E aí eu comecei a perceber que a gente tem que entender que, sim, esse consumidor de comunicação, de informação, você precisa olhar para ele também, saber o que ele pensa, o que ele vê, o que ele quer, o que ele fala. No passado, o jornalismo não estava muito inclinado para isso, mas eu vejo que nesse momento você tem que colocar esse sujeita no centro e entender o que ele quer ouvir, o que ele quer fazer. Renatinha falou do turismo, é a mesma coisa, né? O que o jornalismo do turismo poderia fazer hoje, nesse momento, com relação ao que a gente está vivenciando? Então, eu só queria fechar com isso, né? A experiência do usuário, né? Colocar o consumidor aqui, e olhar para ele e entender o que ele quer. Isso aí realmente é uma fala muito importante. A gente até já teve um programa que a gente gravou sobre isso, mas eu acho que o assunto é tão extenso que vale a gente pensar em outro. Mas, infelizmente, chegou o nosso tempo. Adorei hoje. Hoje eu estava feito pinto no lixo. Né? Que bom, que bom. Quero agradecer a presença de todos. Realmente foi um tema super legal. Um olhar aí diferente da parte do jornalismo, um setor que eu acho que a gente quase não comenta. Eu, pelo menos, é um setor que eu quase não observo de forma mais crítica e cuidadosa. Eu consumo muito. Agora, pensar sobre o assunto, eu tenho que confessar que eu pouco penso, né? Mas muito obrigada. De qualquer maneira, esse programa vai ao ar segunda-feira. Segunda-feira é o Dia do Amigo. Então, um beijo para todos os amigos e amigas.